Olá! Estamos aqui para a nossa primeira live da série de lives Mães Brasileiras em Diáspora. O olhar das mães brasileiras para o português como língua de herança em família e em comunidade. A Leila, a Pissana, a Anelisa, a Bartira, muito obrigada. Luísa, o som está bom? E a imagem? Então, vamos aguardar um pouquinho. A Yara é a nossa primeira convidada dessa série de lives. E o meu cabelo, como está? Ai, lavei o meu cabelo hoje, tá todo assanhado. O som tá bom, Leila? Obrigada. Boa noite para quem está em lugares que é noite. Boa tarde para quem está em lugares que é de tarde. Tissana, sou eu, a Carla. Ah, muito bem. Bartira, não, meu cabelo tá todo doidão, mas vamos lá. Então, nós estamos iniciando hoje. Obrigada a vocês pela presença. Nelmi Costa. Quem é a Nelmi Costa? Então, nós estamos hoje, como eu disse, aguardando mais pessoas, mas a gente já vai iniciar. Nós vamos começar uma série de lives com o tema O Olhar das Mães para a Língua de Herança em Família e na Comunidade. Ninguém melhor do que as mães, que são protagonistas para ter voz, para falar dos seus sentimentos e dos dos seus sentimentos, das suas vivências, das suas experiências. Tenho que tentar convidar o Yara. É a minha primeira live em que eu convido alguém para estar comigo. Então, vamos ver aqui. Nelma, do Café Literário de Roma. Ah, Nelma, muito obrigada. Que bom te ver por aqui. Bom, vamos ver aqui onde que eu convido o Yara. Deixe-me ver. Não, copiar, compartilhar não é. Não. O Yara, como que eu vou fazer você entrar nisso aqui? Perguntas, não é? Gente, não sei onde que eu convido. Transmitir ao vivo está transmitindo. Se alguém tiver o contato da Luana de Salerno, ela é do grupo de Salerno. Ela está me perguntando aqui como que ela faz para entrar na live. Ah, agora estou te aguardando entrar. Então, a Luana de Salerno está querendo saber como que ela pode participar. Ela tem que entrar na página do Instagram do grupo Brasilidade. Deixa eu ver se alguém puder respondê-la, por favor. O Yara está sem som. Voltei. Sem agora som? Estou te ouvindo. Me ouve? Ok. Tá aparecendo um monte de coisa aqui diferente. Eu achei que eu sabia usar isso aqui, mas é sempre novidade. Ok. Eu tô escura, é? Ei, Leila. Ei, Carla. Pode seguir a dança, Anelisa então. Brunella, muito bom. Gente, o som da Yara tá bom para vocês?
Me ouvem? Oi, Marcos Oh, o Marcos Bandeira, também. muito obrigada Seja por bem-vindo. estar conosco. E tem surpresa no final desta live, com contribuição do Marcos Bandeira. Muito bom, Marcos Bandeira é tio da Carla, que vai participar conosco no segundo momento desta live. Gente, o som da Uiara tá bom, a imagem tá boa, podemos continuar? Vamos às danças, porque a gente tem um tempo para cumprir. Então tá bom, temos mesmo. Essa live com a Uiara, por exemplo, ela precisa terminar no máximo estourando até 10h25, para Carla Ai, poder meu entrar, Deus. tá bom? Então vamos lá, Uiara. Todo mundo, eu acredito que quem está nessa live, mas muita gente vai assistir, e muita gente conhece a Uiara Liege. Ela está na Itália há mais de 10 anos. É mãe de uma menina linda, Greta, de 7 anos. E a Uiara é mentora, foi a criadora do grupo Brasilidade, hoje se chama. Até uns meses atrás, era Brasilidade Pais com Filhos Bilíngues. Depois fizemos algumas reflexões e observamos que precisávamos mudar. E com a contribuição de muitas pessoas que votaram, passou a chamar Brasilidade Famílias com Filhos Plurilingües. E no decorrer de todas as lives, a gente vai entender por que esse nome do grupo. E então, como eu disse no início, ninguém melhor do que as mães para terem voz, para serem protagonistas, para falar. Por que ensinar? Por que transmitir a sua língua materna como língua de herança para os seus filhos no exterior? Então, a Uiara criou o grupo Brasilidade, Famílias com Filhos Plurilingües. E hoje ela está nessa primeira live de abertura como mãe. Então, eu quero perguntar para a Uiara, a primeira coisa, o que te levou a criar um grupo para manutenção e a promoção do português como língua de herança? Boa noite, Rosinha, minha atual parceira, fiel, escudeira, meu braço direito e esquerda, minha mão, meu coração. Boa noite a todos, estou vendo várias mães aqui que fazem parte desse projeto. Para mim, particularmente, é uma emoção. Boa noite a minha mãe, que acabou de entrar também. Para mim, particularmente, é uma emoção participar desse encontro agora, não como, né, a idealizadora, a criadora, né, do Grupo Brasilidade, mas eu estou aqui como uma mãe. E é importante falar como mãe, porque geralmente eu estou nos movimentos do grupo ativa. Então, nesse momento, eu me coloco como mãe, né? E gostaria de contar um pouquinho como tudo isso começou. Antes de começar a partir do grupo, eu gostaria de falar que quando eu me mudei aqui para a Itália, desde 2010, eu sempre tive uma relação muito forte com a língua portuguesa, né? Eu sempre senti uma necessidade de sempre falar o português. Mas, como eu via morar em outro país, eu precisava também aprender a língua da minha nova nação, né? Do meu novo país que eu estava indo morar. E então, aí eu precisei criar, né, um equilíbrio para não perder a fluência e não deixar de falar o português, mas também aprender e ter fluência na língua do país em que eu estava morando. E aí foi um trabalho realmente de equilíbrio. Como eu já falava com meu marido, que na época éramos namorados, eu já falava com ele em português, então se estabeleceu uma política linguística natural em casa, em que eu falava com ele português e ele falava comigo italiano. Isso nos primeiros anos, até que apareceu a nossa filha, né? Quando eu fiquei grávida, essa questão da língua começa a mudar, porque eu precisava passar para ela não só a língua portuguesa, mas eu queria que ela conhecesse, né, um pouco do Brasil, um pouco da culinária, tudo aquilo de maravilhoso que o nosso país tem. E foi aí que eu comecei, né, a investir nisso, mas de uma forma bem tranquila, digamos, porque as canções de Niná que eu cantava para ela tinha que ser em português, né? As histórias que eu contava para ela tinha que ser em português, que fez parte da minha história, né? Eu não poderia começar contando ou cantando outra coisa que não fosse na língua portuguesa. E foi assim até os 2 primeiros anos de vida da minha filha, até que surge a escola, né? Ela foi para a escola e ali eu comecei a perceber que a disputa, né, a questão da língua
ia ser difícil eu conseguir manter essa língua viva, presente, significativa, só em casa. Então, aí eu comecei a procurar, a ler, né? A ver o que eu podia fazer. E foi quando eu consegui encontrar muitas, mas muitas pessoas, muitas iniciativas em vários lugares do mundo, que tiveram, né, a mesma preocupação que eu, a mesma dúvida. E foi aí que eu descobri o português como língua de herança, né, que até então eu não conhecia. E só essa palavra, português como língua de herança, já derreteu meu coração, né? Porque eu disse, é isso que eu quero, né? Encontrei, né? Então é isso que eu quero. E aí eu comecei a ler, a conhecer mais as atividades e o ciclo, digamos, foi se aproximando até que eu comecei a descobrir na Itália algumas atividades que aconteciam em prol do português como língua de herança. E foi então que eu conheci, né? Que nós nos encontramos, eu e a minha amiga Leila, a minha colega, minha parceira de trajetória de POU, que está aqui nos assistindo, do Projeto Pirulito. E ela um dia me fez uma pergunta, né? Porque eu sabia que não tinha nenhum grupo, nenhuma iniciativa que pudesse, né, ter aulas de língua portuguesa, atividades. E aí ela me fez uma pergunta. Yara, por que você não cria uma iniciativa, já que aí não tem? Né? Então, eu disse, por que não? Né? Minha mãe me ensinou a não ter medo de desafios e nem ter medo de tentar. E foi então que eu comecei a buscar, né? Encontrei 3 parceiras próximas de mim, 2 ainda fazem parte do nosso grupo, uma está aqui assistindo a gente, a Raquel, que é uma mãe ativa no nosso grupo, tem a Liliane também, que foram, assim, essenciais no primeiro ano em que eu precisava de muita ajuda, né, para começar tudo isso que eu não sabia por onde começar. Então, foi assim que eu comecei, né, a fazer algumas atividades em prol da língua portuguesa, aqui em Nápoles, né, próximo à cidade onde eu moro. Ô, Yara, se você deixar, eu vou falando, viu? Eu vou você te interromper um pouquinho. É muito marcante, né, esse início, porque você realizou várias pesquisas, você foi em busca de um suporte de experiências que já aconteciam em diversas partes do mundo, e você sempre fala, né, o nome da Leila, que foi uma pessoa assim, que estimulou muito você. E no decorrer desse trabalho, a Liliana, a Raquel e outras pessoas que foram contribuindo. Por exemplo, a Vânia colocou ali há pouco, Rosa e o Yara. A Vânia é uma pessoa que faz parte dessa história e muitas outras educadoras e escritores espalhados pelo mundo afora. Mas você falou aí, né, que o que mexeu mais com você ainda foi quando sua filha entrou para a escola. E por falar em escola, hoje a gente sabe que a Greta é alfabetizada em língua italiana. E língua portuguesa? Também? Como você vê? Antes de responder essa tua pergunta, eu vou voltar só um pouquinho que eu esqueci de falar. Então, eu encontrei a Leila, que atualmente, né, nós participamos, né, o nosso grupo faz parte da rede de iniciativas POU Itália, né, que são várias iniciativas que propõem atividades para famílias e para crianças, né, para a promoção e a manutenção do português como língua de herança, né? Perdão, me perdoem as minhas amigas e minhas companheiras que eu esqueci de falar. Então, muito bom. A Greta foi alfabetizada o ano passado em língua italiana. E como o código linguístico, né, da italiano e português, né, o alfabeto é o mesmo, então, quando a criança tem o mesmo código alfabeto, não é necessário que a gente alfabetize essa criança. Então, eu não alfabetizei Greta em língua portuguesa. Mas, como Greta sempre teve contato, né, com a questão da língua, da escrita, digamos, é uma coisa muito fácil para ela comparar, né? Domingo aconteceu uma coisa interessante. Ela mostrou um desenho para a avó dela italiana e estava escrita a palavra surpresa. E aí a avó dela disse, Greta, está escrito errado, você deveria ter escrito surpresa. E Greta olhou para a avó e disse, não, vó, está escrito certo, eu escrevi em português se escreve com U. Então, assim, isso é um pouco do que eu faço com ela, né? Às vezes ela fala, mamãe, desde pequena eu disse a ela, Greta, a palavra dente
se escreve com E no final, mas parece que se escreve com outra letra. Qual é? Ela, mamãe, parece que se escreve com I. Então, às vezes, quando ela está escrevendo, se ela não viu ainda a palavra, ela me pergunta e aí ela tira as dúvidas dela. Então, é assim que eu vou fazendo, estimulando muito com a leitura. Quando ela escreve, eu deixo ela desenvolver as hipóteses dela, de escrita, mas quando ela tem alguma dúvida, aí eu tiro a dúvida com ela, eu ajudo ela a resolver. O Yara, nesse caso, você é mãe, é uma mãe educadora, né? E aí você sabe, não estou descaracterizando nenhuma mãe que tem esse conhecimento. Mas o que você fala da alfabetização feita em casa? Já que você falou disso aí, vamos mudar um pouquinho. A gente tem que ter cuidado. Exato. Eu tô aqui vendo tanta mãe com vontade de abraçar com saudade, que tem tempo que a gente não tem encontros presenciais, mas daqui a pouco a gente resolve isso. Olha só, a questão da alfabetização em casa, Rosa, a gente tem que ter muito cuidado, porque o que eu percebi é que mesmo eu sou formada em pedagogia desde 2000, né? Então, assim, eu tenho 20 anos na área de educação, eu trabalhei em escola, tem uma colega minha de escola aqui, Claudiana, que hoje mora em Portugal, trabalhei em escolas no Brasil, fiz atendimento pedagógico com crianças, e mesmo assim, com todo esse meu conhecimento pedagógico, quando eu comecei a mergulhar no universo do português como língua de herança, tinha muita coisa que eu não sabia, né? Então, assim, tem que ter um cuidado, porque tem toda uma didática, tem todo um modo de você interferir e conversar com essa criança, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, porque se a gente fizer alguma intervenção que não é adequada, a gente pode, né, criar situações que podem desfavorecer, né, essa aproximação com a língua portuguesa. E o que eu vejo, por exemplo, é que hoje eu consigo dizer que Greta tem uma relação muito saudável com as duas culturas que ela pertence, né? Ela tem esses estímulos. Então, quando a gente estimula uma criança numa área, a gente precisa conhecer. Até por isso que é importante, né, a questão dos grupos que existem espalhados pelo mundo, porque a gente pode dar esse auxílio, né, esse apoio aos pais, na dúvida de como fazer. Porque às vezes é difícil, às vezes a gente tem outras demandas, né? Eu faço com o maior prazer, estou vendo ex-colegas de universidade aqui, então eu faço com o maior prazer, com o maior amor, que é a minha vocação, e quem me conhece sabe, mas tenho também o maior prazer de fazer num grupo, né, como você também, Rosa, porque é a nossa vocação. Você parece que já falou, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais. Como você vê o comportamento da sua filha em relação à língua portuguesa e à cultura brasileira? E a gente vai encerrar com essa pergunta, tá? Aí vamos para as considerações finais. Ok. Quantos minutos eu tenho? Você tem 5 minutos para responder essa pergunta. Ok, olha só, quando a gente fala, né, o que eu sinto em relação, eu acredito que uma coisa importante que a gente tem que passar, né, que a gente tem que transmitir para os nossos filhos, é que existe todo um legado, toda uma história, toda uma cultura, toda uma língua, toda uma riqueza que faz parte da gente e, de consequência, também da identidade do nosso filho. Então, teve uma coisa que me marcou muito na minha história com Greta, que quando Greta tinha quase 4 anos, eu fui para o Brasil, e era início do ano, era fevereiro, março, e eu escrevi Greta na escola. E Greta teve a oportunidade de passar um mês na escola. E até então, Greta ouvia o português, mas não me respondia com frequência. Falava qualquer palavrinha, mas não me respondia. E eu nunca forcei. E aí, quando ela entrou na escola, ela começou a conviver com aquele ambiente, mas uma coisa que me marcou é que ela descobriu que existia um mundo em português, que era um país, que era uma nação, que existiam várias pessoas, porque era uma coisa que eu acho que ela precisava vivenciar, né? Não é que eu tinha que contar para ela. Eu estava passando tudo aquilo que eu tinha vivido, mas ela conseguiu viver em primeira pessoa já, porque ela não teve o problema, né? A questão da barreira linguística, porque assim que ela entrou na escola, ela conseguiu compreender tudo o que as pessoas falavam. E depois ela teve aquela oportunidade de viver, né? De conviver esse mês, que foi muito rico. Então, assim, foi uma coisa muito marcante, porque eu senti que ela se sentiu parte daquele lugar. Ela dizia, isso aqui é um mundo, isso aqui existe, isso aqui é o que minha mãe me dizia com os olhos dela,
mas agora eu estou vivendo. Embora ela tenha ido para o Brasil menor, só que eu acho que com 4 anos ela conseguiu ter essa noção, porque às vezes acontece no país em que você mora que as pessoas falam, mas por que sua mãe fala em português se você mora na Itália? Né? A gente recebe, né, muitas perguntas, né, em relação a isso. Então, assim, foi muito importante, foi muito marcante sentir que ela disse, não, eu sou parte desse mundo também. Então, hoje ela tem memórias afetivas das férias que ela passa na casa do vovô e da vovó. Ela conversa muito com os meus pais e lembra que ela viveu naquele espaço. Ela tem amigos que são filhos dos meus amigos. Então, eu sinto que ela consegue transitar nesses dois mundos. E a experiência no Brasil, quando ela vivencia aqui também as atividades do grupo, que é a vivência da comunidade, é outro momento espetacular. Eu costumo dizer, algumas mães que estão aqui já disseram em outros momentos, que os nossos encontros é um pedacinho de Brasil. Quando a gente se encontra, se abraça, tem muitas mães que dizem, nossa, nossas crianças binacionais, né? Ítalos brasileiras, elas brincam de uma maneira diferente. Se elas estivessem brincando só com crianças italianas, a gente não consegue explicar, mas a gente percebe que tem algum laço de identidade, né? Que eles possuem. E que quando eles estão com as famílias, né? Da mesma característica, que é importante eles saberem que existem outras crianças como eles, né? Ninguém quer ser diferente. Então, para minha filha era essencial ela saber, nossa, quantas outras crianças têm mãe que são brasileiras e os pais são italianos, né? Ou então que o pai é brasileiro e a mãe é italiana, que é como eu, né? Tem parentes lá longe, então é muito legal isso, é muito legal. Então eu me sinto hoje realizada nesse investimento que eu fiz, que é um investimento linguístico, é um investimento afetivo, é um investimento cultural. Então eu me sinto gratificada, né? Por tudo que eu fiz até aqui, mas eu sei que ainda tem muita coisa para mim fazer, porque a educação em muitas línguas acontece todos os dias. A Leila, do Projeto Pirulito, colocou, nós trazemos um pedacinho do Brasil para a Itália. E uma coisa que você falou, né, quando a Greta foi ao Brasil, então eu estou vendo o que a minha mãe me dizia, eu estou vendo com os olhos o que minha mãe me dizia com o coração. Gente, e você respondeu aí uma coisa que eu ia te perguntar, né? Quando a criança não tem a oportunidade de ir ao Brasil, porque a gente sabe que tem muitas que não têm essa oportunidade de ir ao Brasil. Então, esse pedacinho do Brasil, ele vem através dos grupos, através da partilha, da comunidade, igual uma pessoa colocou nos comentários, né, Uyara? Porque na comunidade ele vai estar vendo que tem outras crianças, claro que ele vive num país em que a língua majoritária, no nosso caso é a língua italiana, mas ele tem alguns com crianças que também falam a língua portuguesa, com outras mães e com outros pais também. Uyara, eu queria que você deixasse um recado final. Livre. Para a gente poder convidar a Carla. O recado que eu deixo, assim, que é muito importante, conhecermos, né, um pouco esse trabalho que acontece, né, e as vantagens, os benefícios que isso traz, não só para a criança, mas para a gente também, né, que mora fora. Então, assim, participar de encontros é uma forma de fortalecer a nossa brasilidade. Esse é o motivo do nosso nome. Porque algumas pessoas, por exemplo, eu contei no início que eu tenho uma relação muito forte com a língua portuguesa, mas alguns brasileiros, por exemplo, têm uma relação muito forte com a culinária, outros têm uma relação muito forte com a música, né? Então, assim, outros têm uma relação afetiva muito forte com elementos, né? Quantas vezes a gente caminha na rua, vê alguma pessoa falando em português, algum gesto, e aquilo desperta, né? Acende alguma coisa na gente. Então, é se viver em comunidade. Para nós que estamos fora do Brasil, é como manter, né, a nossa chama ardente. Porque às vezes eu converso com mãe e diz, eu não tenho possibilidade de ir no Brasil, eu não quero mais ir, eu não tenho mais nada a ver com aquilo. E quando vem participar dos encontros, elas resgatam, né, experiências, memórias afetivas, e naquele momento ela percebe, né,
quanto é importante aquilo, porque faz parte da identidade, faz parte dela. A gente não pode deixar isso. Eu não posso vir para a Itália como a Uiara, que se transferiu para cá e esquecer os primeiros 30 anos da minha vida felizes que eu vivi no Brasil. Então, isso faz parte da minha história, faz parte da história que eu conto para minha filha, faz parte de quem eu sou e faz parte de quem vai ser minha filha e a minha família, né? Então, o recadinho breve é: quanto mais a gente puder viver em comunidade, é importante. Ok. O Yara, parece que cortou aí. Eu vou ter que dar tchau. Eu vou dar tchau para você, então eu saio. A Lindara, não, espera aí. A Lindara falando no sentimento de pertencimento, né? E é isso que você... E às vezes a gente não tem lembranças agradáveis também do Brasil. E falar disso também faz parte, né, da nossa construção. Mas, enfim, Exato. nós vamos agradecer ao Yara, mãe, hoje, que esteve conosco, e que tem uma que grávida já falava com essa filha em língua portuguesa, cantava com ela em língua portuguesa, contava histórias em língua portuguesa. Não é isso, Yara? E que buscou criar o Grupo Brasilidade para dar a oportunidade à filha e a outras crianças de vivenciarem a língua portuguesa e a cultura brasileira. O Yara. Oi. Tchau a todos, até a próxima. Gente, como que ela vai sair? Ela vai sair e a Carla vai pedir para entrar. Bom, então, nós, nessa série de lives, a gente vai estar falando língua portuguesa, língua de herança. Por quê? Para quê? E as mães serão as protagonistas dessas lives. E elas vão falar do que sentem, do que pensam. E hoje está com duas mães, a Yara, nós terminamos agora, e a Carla, mas a gente vai contar com a participação de todas as mães que já participaram do laboratório. Nem que seja de um encontro. Então agora, o Yara fica aí, vai me dando um apoio, Yara, Vânia, e vamos aguardar a Cade para entrar, por favor. Nós vamos então continuar nossa live com a Carla. A Carla também, coincidentemente, está na Itália há mais ou menos 10 anos. Tem um filho de quase 3, Enzo. E o Yara, é para que eu saia e entre de novo? Então, a Carla tem um filho de 2 anos e meio e a Carla tem uma história, enquanto eu espero que ela venha, muito interessante. Por quê? E uma relação interessante com a língua de herança. Porque o Enzo... Ok. Não. Tem Marina Oliveira de Sana pedindo para participar. Não sei se é a Carla.